e infraestrutura do hospital. Um reconhecimento que reafirma nosso compromisso em cuidar de você. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 30 de julho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa também daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. E, claro, pela Alexa é só dar o comando, Alexa, ouvir Folha FM. No aplicativo exclusivo da Folha, é só ir na sua lojinha de app e baixar o nosso aplicativo para você seguir, curtir, compartilhar a nossa programação. São 7 horas e 10 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações e toda a atenção hoje, a atenção da nossa Defesa Civil voltada para os ventos costeiros que chegaram ontem na nossa região sudeste. São Paulo foi atingido com fortes rajadas de ventos e no Rio também. No Rio foi uma doideira, né? Meu Deus do céu, caixa d'água gigantesca caindo de prédio, aquelas orla toda atingida. Pelo menos 2 pessoas morreram, inclusive um ex-jogador de futebol do Botafogo. O Beto estava comentando. Agora eu já estou recebendo aqui sobre Campos. Agora, nesse exato momento, só conferir aqui, mas me parece que também com relação à ventania de ontem. Vamos trazer aqui a previsão para hoje. Mas, aqui, a árvore aqui no centro da cidade, ali no Pequeno Jornaleiro, por exemplo, partiu, caramba, a árvore, meio que, a parte da árvore caiu, metade da árvore caiu, ficou só um tronco de 3 que tinha uma árvore gigante que tinha ali, uma fixo, no Pequeno Jornaleiro, por exemplo. Olha, desabou, olha que doideira. Nossa. Olha lá. Essa imagem é de hoje. Foi à noite. Mas foi à noite, exato. E para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e aí a gente vai ficar sabendo agora, naturalmente, outros casos que aconteceram também durante a noite. No aviso já tem aqui, alerta de ventos costeiros. A temperatura hoje máxima é de 29, mínima de 19 graus. E com relação então aos ventos, só para hoje a gente conferir a intensidade desses ventos aqui na região nossa, por enquanto, a previsão é de cerca de 20 km por hora sul-sudoeste.
Campos tem tempo nublado agora pela manhã, imagens que você confere aí da área central da cidade. Eu gosto muito daquela lá do Trevo do Índio, não sei se você consegue aí, tá em off lá, né? Que aquela dá um visual legal, inclusive da região sul do município, né? Para quem chega ali de Ururaí, aquela região. Mas com tempo nublado agora faz aqui no centro da cidade 20 graus. Programa de hoje com Everton Luna, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Ah, chegou a imagem aí? Deixa eu só rapidinho mostrar essa imagem aqui. E é legal que dá para ver que a Terra não é plana, gente. Estamos tentando, pelejando com isso aí. Mas olha lá, ó, pelas imagens, o contorno aí do nosso Trevo do Índio e, claro, o horizonte mostrando um pouco de céu nublado aqui do centro, que está mais encoberto, né? Mas está bem aberto para lá, para aquela região. Bom, e temos a satisfação, a alegria de poder receber aqui pessoalmente a Nick Rebelo. Nós, no nosso caso aqui, a gente se conhece desde o início da pandemia e a gente trabalhando aqui, perturbando a Nick enquanto ela trabalha lá, pedindo a ela esclarecimento sobre os fatos principais que acontecem na cidade. Ela é promotora de justiça, é titular da tutela coletiva de infância e juventude e psicóloga, né? Como se bastasse pouca coisa. E tem ainda, de todos os trabalhos, eu sempre digo que Campos tem o privilégio de ter grandes promotores. Eu começo lá com o Marcelo Lessa, que perdemos para a pandemia, o Vitor, que nós perdemos agora para a evolução da vida dele lá, enfim. Mas, de qualquer maneira, assim, grandes promotores e grandes promotoras. Eu falava aqui muito naquele período de crise entre o legislativo e o executivo, falei, ó, as meninas super poderosas vão resolver isso aí, quer ver? Começou a reunião e vocês colocaram uma linha, demarcaram uma linha, ó, vocês podem brigar politicamente, mas daqui para lá, porque a Câmara não aprovava o orçamento do ano, e sem o orçamento o município começa a parar de pagar as coisas, entre elas o repasse de verbas para as instituições de apoio, né, às crianças e adolescentes, entre elas, e tudo mais. Então, fui lá no Ministério com a Maristela, mas você estava também. Sim, eu e a doutora Maristela. Doutora Maristela. Avançar um pouco nessas questões. Vamos avançar? Vocês botaram os meninos quietinhos lá na mesa lá. Parabéns, muito bom, sou muito fã de você. Maristela agora tá devendo presencial. Bom, Anique, já vamos trazer o seu bom dia e começar essa pauta para a gente fazer um pouco de... trazer a sua análise sobre os últimos fatos também, sobre a atuação do Ministério, a relação do Ministério com os poderes aqui na cidade, os 36 anos também do Estatuto da Criança e Adolescente, o que avançou, o que melhorou, o que ainda precisa, a nova lei também digital, o ECA digital também tem pontos também controversos. Eu tenho uma ideia assim formada, mas assim, é preciso aprofundar mais, mas eu comento. Se as plataformas tivessem regularização, boa parte dos problemas seriam resolvidos. Ou seja, as plataformas não se responsabilizam. Elas quase sempre, né, se eximem ali da responsabilidade de punir uma conta ou outra. E, enfim, eu acho que tinha que ser tudo, porque aí você vai num CNPJ só. Como é que você vai, sei lá, bilhões de contas aí que existem? Como é que você vai punir uma pessoa só? Então, começa pela plataforma. Tanto é que o X, que antes era o Twitter, abriu as porteiras de novo com a aquisição do Elon Musk lá pelas empresas dele, liberou uma série de fake news, por exemplo. Não tem uma fiscalização sobre fake news mais que havia antes pela própria equipe do Twitter. Enfim, parece que algumas coisas regridem. E por fim a gente fala um pouco também da sua carreira, sua atuação. Se der, a gente fala das maratonas. Ela vai para a maratona de Chicago, velho. Então, olha o exemplo aí, ó. E claro, também o projeto Infância em Ação, que é a outra parte que o Ministério faz muito bacana, que é
sair sair de trás da mesa e ir realmente para cima do problema. Muito bom, muito bom. Só um minuto, Aric, então a gente passa aqui rápido pelo portal Folha 1 e já a gente começa essa conversa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Portal folha1.com.br, em destaque aqui, rapidamente, idoso fica ferido ao cair em cratera no Parque Esplanada, e é uma cratera mesmo, mas muito, muito, muito grande. O acidente aconteceu terça-feira. O Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima para o Ferreira Machado. No portal Folha 1, Semadem alerta para rajadas de vento na região até quinta-feira. Hoje, portanto, em São João da Barra, também a Defesa Civil e assim como Campos, as duas permanecem em alerta. Frederico encaminhará ao Legislativo projeto sobre salário do magistério. Ainda no portal, Marquinhos Bacelar visita Frederico Paes e reforça aí o diálogo. Está aqui no portal Folha 1. Palco oficial para a festa do Santíssimo Salvador começa a ser montado. Prefeitura anuncia a ampliação do atendimento oncológico da beneficência. E ainda, Garotinho afirma que Paes, entre aspas, segura aí o homem, comprou o apoio político do DC. O DC fazia parte do apoio político, ia ceder o vice para Garotinho, e aí, do nada, resolveu pular para o palanque de Eduardo Paes, ou seja, da direita para a esquerda, deu uma guinada aí sem ligar a seta e foi morro abaixo. O vice, né, que era o coronel Venâncio, desceu o pau no partido também. Eita, ele falou Garotinho falou que tem compra aí com... O vídeo está circulando aí pela internet. Eu não tenho advogado. Atlas Intel, Lula tem 49,2 contra 42,9 de Flávio no segundo turno. Acusado de matar homem a facadas em 2007 em Campos é preso. Campista ingressa. A Associação dos Diplomados da ABL. São algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. Em destaque, projeto Meninos de Ouro busca voluntários para ampliar atendimento. 7h20. Anic, que prazer te receber, que alegria poder conversar com você agora presencial, nesses anos todos que a gente fala por vídeo, e que também é excelente, a ferramenta maravilhosa que a gente usa muito. E graças à pandemia, a aceleração de todo esse processo foi extraordinária. Então, para você que está chegando agora, a Anic Rebelo é promotora de justiça, titular da tutela coletiva da infância e juventude e psicóloga e maratonista. Tem que colocar aqui na próxima vez, você não tira, você vai falar que eu sou radialista, não sou corredor, eu já acho ruim. Anic, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, também é uma alegria estar aqui participando de um programa tão relevante, que trata de temas tão importantes, com profundidade, tão atuais. Então, eu agradeço a oportunidade da gente poder tratar um pouquinho da área da infância e da juventude, né? Que é o início da vida ali, né? Os primeiros anos em que a gente pode utilizar aí para estar plantando princípios, valores que futuramente acabam transformando a sociedade. Eu que agradeço o convite. Nada. E olha, é uma coisa impressionante como que a gente tem falhas e comete falhas nesse processo de criação, de educação, de acompanhamento dessas crianças e adolescentes. A gente, às vezes por maldade, às vezes por má vontade, mas os poderes organizados, né, os sistemas, eles cometem falhas assim, pequenas, grandes, com pequenas atitudes que poderiam mudar toda uma vida de uma criança dessa, né? É impressionante. Sim, com certeza. A estrutura, né,
do sistema de garantias e de proteção à infância envolve uma série de entidades, instituições que precisam estar sempre se articulando de forma harmoniosa para que esses direitos previstos aí no Estatuto da Criança e do Adolescente possam ser exercitados. E isso não é uma tarefa fácil, né, essa articulação. Então, muitas vezes essas falhas comprometem e impactam nesse desenvolvimento. Não brinca, é isso. Vamos lá, vamos falar muito sobre isso. O meu caro Everton Luna, bom dia. Obrigado pela sua presença, é sempre bom contar com você aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, doutora, bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Doutora, começando por a gente, né? Começando pela nossa cidade, tivemos a mudança na gestão, Frederico Paes assume como novo prefeito. Agora, recentemente, Marcelo Feres assume como presidente da Fundação de Infância e Juventude do município. Como que você enxerga essas mudanças e como esses novos gestores municipais estão buscando o Ministério Público para poder alinhar, para poder deixar a porta aberta para a resolução? Como que você enxerga essas mudanças? Conta um pouco para a gente. A gente vem vivendo uma fase de transição desses gestores, né, na área da infância, tanto o chefe do Poder Executivo quanto o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. A Fundação é uma entidade que executa as políticas públicas voltadas para a infância e juventude, e, portanto, muito importante, impacta diretamente na oferta e na qualidade dessas políticas públicas. Então, acho que é um momento muito importante, especialmente porque a gente vem vivendo nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, uma fase bastante desafiadora com relação à execução dessas políticas. Problemas que variam desde a ausência, a insuficiência, a precariedade de mobiliários, de transporte, tanto para os acolhidos que estão nos 8 serviços de acolhimento na Fundação Municipal da Infância e Juventude, carros que permitem aos conselhos tutelares estarem fazendo as suas visitas a familiares, crianças que sofrem violações. Então, são diversas as falhas na estrutura desses serviços. E desde que houve a transição desses gestores, do chefe do Poder Executivo especialmente, o Ministério Público foi procurado, o órgão da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude foi procurado pelo prefeito atual, com a preocupação de identificar quais eram esses problemas e começar um diálogo institucional para tentar resolvê-los. Da mesma forma, o presidente atual da Fundação Municipal da Infância e Juventude, professor Marcelo, também já buscou reuniões, né, e a gente já estabeleceu prazos e deliberações em atas formalmente para que esses problemas sejam corrigidos. Estamos com uma expectativa positiva de que a gente terá aí alguns resultados. Esse setor, né, que é a infância e juventude, um tempo atrás já deu muitos imbrólios que foram resolvidos, outros foram adiados, mas que caminha de alguma forma para a resolução. Qual a sua expectativa sobre a resolução dos problemas mais críticos? A senhora falou que tem uma boa expectativa do geral, mas há problemas críticos que precisam ser tratados urgentemente. Qual a sua expectativa para poder corrigir essas questões? Então, a gente, ao longo dessas reuniões, né, com os atuais gestores, foram estabelecidos prazos, por exemplo, em relação à oferta de forma continuada, permanente, de transporte para os serviços de acolhimento, né? Na verdade, a gente tem hoje em Campos 8 serviços de acolhimento mantidos pela Fundação Municipal da Infância e Juventude e temos aí cerca de 200 e poucas crianças e adolescentes inseridas por medidas protetivas nesses acolhimentos. E para que elas possam ter a sua rotina realizada de forma eficaz e possam ter acesso a todos os serviços, porque os serviços de acolhimento eles devem funcionar o mais parecido possível com uma casa. Então, eles vão à escola, eles têm atividades extracurriculares, eles praticam esporte. E essa rotina, ela precisa
de meios de transporte. Então, a gente vem vivenciando uma fase muito difícil pela ausência desses transportes. A frota de veículos sucateada e a ausência da possibilidade deles comparecerem, das crianças comparecerem a diversos compromissos, inclusive médicos, assistência psicológica, fisioterapia, acabam ficando embaraçados em função disso. Recentemente, o atual prefeito, com a intenção de resolver isso de forma mais emergencial, providenciou o aluguel de carros como uma medida emergencial e transitória, e foi realizado um acordo com o Ministério Público no sentido de que essa frota seja toda substituída pela aquisição de novos veículos para que, de forma mais estável e permanente, as crianças possam ter acesso ao meio de transporte adequado. Porque a gente conversava aqui em off, né, Anick? E o aluguel é aquela coisa, você parou de pagar, acabou o carro, você não tem um carro. E assim, é interessante a gente entender esse processo, a gente que fica muito de fora, e aí eu falo como ouvinte em geral, porque a criança está assistida pelo abrigo, ela não está presa. Isso. Não é uma prisão, é como você falou, é uma família, você tem regras para alimentação, para higiene, para educação, para saúde. Então você precisa de ter também o suporte no caso aí, como é o público, um transporte. Sim. E você acredita que dá para resolver? Porque assim, você trabalha muito, eu sei que você não para. Mas 2025 acho que foi mais tenso que 2026, não foi? Foi. No balanço, 2025 foi um ano bastante difícil no que se refere à execução das políticas públicas na área da infância. Bastante difícil, né? A ausência de imobiliários, a ausência de itens básicos, muitas vezes, para que as crianças estivessem nesses serviços de acolhimento, por exemplo, sendo atendidas adequadamente, problemas de conservação dos imóveis em que elas moram, né, em que elas residem, enquanto estão acolhidas. Então, foi um ano em que se avançou muito pouco nesse âmbito, né? Mas a gente espera, pelo menos foi assumido um compromisso pelo prefeito atual, formalmente, em ata, com o Ministério Público, de garantir o que a Constituição estabelece, que é a prioridade absoluta a crianças e adolescentes. Então, ele vem em reuniões e publicamente enaltecendo a importância de fato, o poder público municipal estar atento a essas questões. A expectativa é muito alta nesse sentido. Não, desculpa te interromper, a gente conversava com o Frederico aqui, logo assim que ele assumiu, né, o Aloysio estava na bancada, Aloysio Abreu Barbosa, você, né, estava também, logo assim que ele assumiu. E uma das coisas que ele falou em off, estava conversando com a gente, falou, a primeira coisa que eu vou fazer, ele assumiu dia 4, foi uma segunda-feira, dia 2, foi uma sexta, quando foi a transição, mas assumir de fato foi, no dia útil foi dia 4, e logo assim, dia 7 ele esteve aqui, 3 dias depois. Ele falou, vou me reunir com o judiciário e com a promotoria toda. Eu conheço o Frederico desde 2026 anos. Falei, esse cara é sério, eu sei que ele vai. E de fato ele foi. Só me surpreendeu, foi a barra. No outro dia, logo assim, na outra semana, chegou para mim, Nogueira, teve reunião lá com o juiz, teve com a promotoria. Assim, partiu dele e não de vocês, como sempre vinha acontecendo, como me parece que é o habitual no Brasil todo. Isso já é um sinal de que a coisa pode... Sim. Clarear, como você falou, desembaraçar um pouco aí nesse contexto, exatamente, né? Esse diálogo institucional é muito salutar e produtivo, né, para que sejam alinhadas as reais necessidades, né, das crianças, no caso da Promotoria da Infância, das crianças e adolescentes, com o poder público municipal, que tem aí a incumbência de estar garantindo o exercício desses direitos. Então, essa iniciativa espontânea, né, do chefe do Poder Executivo traz aí esperanças realmente de que as coisas vão ser solucionadas. Qual o seu maior desafio, Anick? Porque assim, doutora Juliana Bucha esteve com a gente aqui e a gente estava conversando, ela falou, gente, vê aquelas imagens que chegam para a gente de cada caso de violência contra a mulher. Tudo isso é muito ruim. Juliana Bucha é delegada titular da DEAN, né? Mas, a gente fica arrepiado.
ver imagens de violência, de estupro, de tudo de ruim contra a criança é insuportável, é repugnante, é tudo de ruim que você consiga imaginar. E assim, ela destacou, infelizmente, o número de abusos, de violência contra as crianças em Campos é muito grande. Recentemente teve os pais que mataram o bebê, espancaram o bebê. Teve um caso no Farol do pai que deu um soco na cabeça do bebê, depois ele morreu há uns 3, 4 anos atrás, eu acho. Porque o bebê estava chorando, uma coisa assim. Como é que é? O que é o desafio maior lá na promotoria sua? Realmente as situações de maus tratos, violência contra crianças trazem essa reação, né? Porque são situações de fato dramáticas e que acontecem, na maioria das vezes, no ambiente familiar. Exatamente aquele ambiente que deveria proteger, que deveria contribuir para o desenvolvimento. Então, isso gera uma irresignação mesmo de quem toma conhecimento, né? A promotoria de tutela coletiva, ela atua de forma a cobrar do poder público, municipal, estadual, a execução de políticas públicas, justamente para tanto atender aqueles que sofreram as violações, como também criar programas, projetos que, de forma preventiva, evitem situações de violência de qualquer tipo no ambiente familiar. Então, o grande desafio é que essas políticas sejam, de fato, executadas, que saiam do papel. Existem muitas ideias boas, programas criados, mas que muitas vezes não contam com a estrutura financeira, com a estrutura adequada para a execução perfeita. Então, tirar as crianças da ociosidade, do excesso de telas, exige, de fato, políticas públicas que ofereçam algo atrativo, né? Atividades lúdicas, atividades que desenvolvam habilidades sociais, cognitivas, emocionais. E isso realmente é um grande desafio. Oferecer o básico, ver os poderes públicos oferecendo o básico já é desafiador. E os programas que realmente contribuiriam para a libertação, né, desse ambiente de tensão e, consequentemente, das situações de violência, ainda é mais desafiador. Doutora, e um desses instrumentos está fazendo aniversário. São 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que acho que é o maior instrumento de proteção das crianças e dos adolescentes no Brasil. Dessa trajetória da legislação, como que você avalia, como que você observa os avanços que o Estatuto permitiu nesses anos? O que você pontua que melhorou de 90 para 2026? O Estatuto completou esse ano 36 anos e realmente constituiu um marco importantíssimo na proteção da infância. Antes do Estatuto, o que se contava como normatização em relação à área da infância era o antigo Código de Menores, que tinha como foco estabelecimento de sanções para adolescentes que cometiam ilicitudes e enxergava as crianças como objetos de direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe uma nova perspectiva dessa visão, passando a tratar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, titulares daqueles direitos que foram estabelecidos. E ele surgiu 2 anos depois, né, da promulgação da nossa Constituição da República, em 88, que já trouxe uma inovação, estabelecendo lá no seu artigo 227 uma responsabilidade compartilhada em relação à preservação e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, não só para o Estado, mas para toda a sociedade, escolas, famílias. Esses deveres de proteção passaram a ser compartilhados. O Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu, então, nesse cenário de criar um sistema de garantias detalhado para o exercício desses direitos. Só que ele nasceu em 1990, né, num contexto social, cultural, muito diferente do que a gente vivencia hoje. Naquela época, as crianças brincavam na rua, andavam de bicicleta, as relações eram predominantemente presenciais.
Hoje, essas brincadeiras vêm sendo cada vez mais substituídas pelos jogos eletrônicos, as relações vêm sendo mediadas pelas telas, crianças, adolescentes conversam com outros que às vezes nunca viram pessoalmente, né? Fizeram algum tipo de amizade ali por meio da internet, e tudo isso vem trazendo impactos. Com quanto as tecnologias tenham sido positivas em vários aspectos, também trazem riscos no ambiente online para muitas crianças e adolescentes. Então, o Estatuto ele vem sendo... o sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes vem sendo atualizado ao longo desse tempo, desde que o ECA entrou em vigor em 1990, por outras leis importantes, que vêm constituindo marcos, inclusive voltados para a segurança no ambiente digital. Mas nem por isso o Estatuto da Criança e Adolescente perdeu a sua importância, né? Porque ele funciona como um alicerce, de fato, para os direitos básicos, direito à saúde, ao acesso à educação, à convivência familiar, comunitária. É como se fosse uma constituição para as crianças e adolescentes. Exatamente, exatamente. Ele é o alicerce vamos chamar assim, da casa, por analogia, de uma estrutura de proteção à infância. Mas, assim, de 90 para cá, muita coisa mudou. Muita coisa... Por exemplo, hoje eu sou um adulto e eu nasci em 89. Uhum. Então, tem praticamente a mesma idade do ECA. Ele mente sobre a idade, tá, doutor? Ele mente sobre a idade. Então, tem um problema aí desse... Então, o Estatuto, ele, como a senhora falou, né, ele vem dar garantias para a criança. Deixa de observar a criança como um objeto e torna ele um indivíduo, um cidadão. Exatamente. Na realidade de 90, para que a senhora já tem uma atuação de longa data, né? Como que a senhora viu mudar essa percepção? Como que essa percepção foi mudada e como ela impactou na vida das crianças e adolescentes hoje e nos últimos anos? Eu acho que bastante. Né? Embora a gente ainda tenha muito a avançar, são muitos os desafios, alguns direitos já se mostram bastante sedimentados no dia a dia. A forma de garanti-los mudou. O acesso à educação, por exemplo. Antes a gente falava aí da possibilidade de uma criança que não tivesse um bom comportamento ser expulsa de uma escola, por exemplo, e estar privada, por exemplo, do acesso ao direito à educação. Hoje, no atual sistema, em função do ECA e da Constituição, isso não é permitido, né? Embora a criança possa apresentar alguma dificuldade de adaptação àquela escola, ainda que seja necessária a transferência, ela necessita permanecer. É um direito que passou a ser garantido de permanência de toda criança e adolescente no ambiente escolar. O direito à saúde, a própria forma de atender a crianças em situação de vulnerabilidade, situação de risco, como os serviços de acolhimento hoje fazem, é completamente diferente do tempo anterior ao ECA. Antes a gente ouvia falar nos antigos orfanatos, por exemplo, em que a oferta desses serviços se dava de forma massificada, né? A criança não era vista como com as suas individualidades, com as suas características próprias. Hoje, todo atendimento num serviço de acolhimento precisa observar essa individualidade. Então, a humanização no ambiente do acolhimento, as necessidades de saúde daquela criança, ele não pode ser visto como um número a mais naquele acolhimento, mas sim como uma pessoa que tem desejos, necessidades diferentes das outras e assim precisa ser atendido. Então, eu acho que o Estatuto trouxe essa visão realmente da criança como sujeito de direito que acaba se refletindo em todas as políticas públicas que são executadas nessa área. Anix, eu comecei a trabalhar com 12 anos. No contraturno, estudava, trabalhava, por condições não impostas por meus pais, não. Eu queria trabalhar. E você sabe que a cabeça de muita gente ainda pensa assim, porque esse estatuto está criando bandido. Você ouve muito isso, você vê muito isso, principalmente de setores assim mais específicos, mas sem citá-los. Eu queria saber como é que você vê, são 36 anos, evolução,
bom, e aí o cara fala, mas eu eu agora estou vendo um vídeo de que eu usei, brincava muito tinha arminha de espoleta e tal, e estou aqui com 50 anos, não matei ninguém. Como que você vê esse mundo paralelo criado nessa coisa fictícia e tentar trazer essa coisa de volta para a realidade nossa hoje? Você acha isso muito complicado? Você acha muito difícil? Ou avançamos e estamos indo, vamos em frente? Porque o ECA, de fato, é considerado um dos melhores do mundo, como o nosso Estatuto do Idoso também. É modelo para muita gente. O PROCON, Direito do Consumidor, nosso também, serve para alguns países aí como referência. O presidente se eu não me engano, da OMS, falou que o SUS brasileiro é referência mundial. Mesmo com todos os problemas que a gente sabe. A Noruega tem, né? Que aí também a gente não vai comparar, tipo assim, não vamos comparar esses grandes, mas a Noruega tem estrutura para infância e juventude lá, com saúde, com educação e com a bolsazinha mensal para essas crianças. Não, mas pra falar bolsa aqui... Você tá maluco. Como é que você vê esse mundo paralelo de internet? Eu não sei se é para ganhar like só, porque é uma coisa doida hoje, ou se é de fato a opinião daquela pessoa que quer colocar essas crianças de volta para trabalhar. E que é permitido. É bom lembrar isso. Você sempre fala isso. Eu acho que assim, o grande problema não são as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o abismo que há entre as regras e a realidade. Assim como existem alguns limites para algumas atividades, né? Na infância hoje não é permitido o trabalho. Na verdade, o trabalho ele é autorizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente dos 14 aos 16 anos na condição de aprendiz, que é equivalente a um estágio, tem um limite de tempo fixado, né, curto, para que as atividades escolares não sejam delegadas a segundo plano. Mas eu acredito assim, que, assim como ele trouxe um conjunto de regras que protegem e passa essa visão, muitas vezes, na minha opinião, equivocada para as pessoas, de que é um conjunto de regras que não ajuda a criança a se desenvolver em outros campos, eu acho que o fato é que ele também traz obrigações para os poderes públicos de executar programas e projetos que ocupem o tempo das crianças e desenvolvam essas habilidades, né? Então, se antes, se as pessoas veem, né, que antes o trabalho irregular de crianças, né, capacitava essas crianças a desenvolver algum tipo de habilidade, porque estavam em contato com adultos ou com alguma tarefa que ajudava nesse desenvolvimento, isso não foi suprimido do ponto de vista do aprendizado, e sim da característica de trabalho em si. Trabalho remunerado, exploração desse trabalho, isso tudo é proibido e adequadamente, porque a criança está em fase de desenvolvimento. São tarefas que ela não tem amadurecimento suficiente para dar conta. Então, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em substituição a isso, né, que impactava mais negativamente do que positivamente, é a oferta de programas que possam ajudar a esse desenvolvimento de habilidades, atividades extracurriculares, seja no esporte, na arte, né, em tantos outros campos em que, além da escola, que é um espaço de convivência e desenvolvimento de conhecimento, ela também possa estar desenvolvendo habilidades por meio de outras atividades, que não o trabalho, né, mas que possam contribuir para a formação moral e o desenvolvimento das habilidades. Eu tenho uma memória que, anos 90, começo dos anos 2000, era muito comum reportagens sobre trabalho infantil, carvoarias. Você vê que é uma coisa que a gente hoje... Mas tem ainda. Não, existe, mas não na profusão que era anteriormente. Tanto que hoje, quando a gente vê uma matéria de trabalho infantil, a pessoa já tem um susto, assim. Nossa, ainda tem isso? Exatamente. Porque era muito comum em outras épocas. Essa exploração, né? A exploração do trabalho infantil, porque
sem o respeito ao tempo necessário para a criança desenvolver todas as etapas, o tempo de descanso, o tempo de estudar, o tempo de brincar, né? A gente às vezes pensa que a brincadeira é algo supérfluo, dispensável, quando na verdade a brincadeira ela proporciona o estímulo de diversas habilidades, principalmente na primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos, e naquela janela de desenvolvimento importante dos 0 aos 3, em que as conexões neurais estão em expansão, estão predispostas, né, a formar aí uma rede neuronal capaz de contribuir para que ele seja um adulto funcional. Então, quando essa criança não tem oportunidade de receber esses estímulos, e muitos vêm exatamente da oportunidade de brincar, ela acaba ficando embotada, né? Esse desenvolvimento não se dá a contento. E vira e mexe. Aí eu vou falar meu tempo, aí ele vai ficar de bobeira com o negócio de idade. Mas, Adik, e assim, era muito interessante, eu fico reparando, eu estranhei depois de um certo tempo que eu passei a ver adulto vendendo picolé. E na minha época, quem vendia picolé, quem vendia bolinho, salgadinho, essas coisas, quase sempre eram as crianças. Eram atividades comumente delegadas a crianças, né? Não é? Exatamente. E aí, assim, eu achava legal as crianças vendendo, porque ele não tinha vergonha de vender. Então, assim, é interessante por um lado, mas aí você estraga todo um futuro desse indivíduo, desse cidadão. E principalmente porque isso era executado com um viés de exploração do adulto em relação àquele outro ser que não saberia, né, se defender, se posicionar, se aqueles horários... Enfim, é uma etapa de desenvolvimento que precisa ser respeitada para que esse adulto se torne funcional. Mas vira e mexe, nós temos isso em Campos nos semáforos. Como que é lidar com essa situação e como que você orienta a gente a lidar também com essa situação? Eu vejo aqui uma criança vendendo uma bala no sinal. O que você acha e que a gente acha, não? O que você orienta a gente a fazer corretamente nesses episódios? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Eu me lembro que quando a pandemia foi acabando e a vida foi voltando ao normal, né, presencialmente, o número de crianças em sinais vendendo bala ou pedindo dinheiro mesmo era muito grande. E o que a gente observava era que tinha sempre por trás delas um adulto. Eu vi casos ali, inclusive em áreas centrais aqui da cidade, em que adultos na esquina estavam ali tomando refrigerante, comendo biscoitinho, enquanto a criança estava lá no sinal pedindo dinheiro ou vendendo bala. Então, nesse momento em que esse número era muito grande e expressivo, o Ministério Público, através lá do órgão da Promotoria de Tutela Coletiva, fez uma articulação junto ao Poder Público Municipal, Secretaria de Assistência Social, conselheiros tutelares e até mesmo a Polícia Militar, no sentido de realizarmos uma força-tarefa ao longo de 2, 3 meses. Isso foi feito com bastante frequência, abordagens de rua mesmo a esses adultos, a identificação dessas crianças, a verificação por meio de visita domiciliar de qual era o contexto, a inserção, quando era necessário, em programas sociais e a retirada dessas crianças da rua. Alguns até precisaram ser colocados em serviços de acolhimento para a própria proteção. E hoje esse número já é bem menor, mas a gente ainda vê casos, então acho que o importante, diante dessa identificação, é fazer contato com o Conselho Tutelar, porque é uma situação de risco, uma situação irregular, e o Conselho Tutelar vai estar visitando a família, identificando qual é a situação e tentando inserir essa família em programas de apoio municipal, programas públicos, para que esse contexto se altere. Doutor, o mundo é muito dinâmico, né? Se tínhamos problemas em 1990 que ainda não foram resolvidos, mas já avançaram consideravelmente, surgem novas possibilidades, né? E com isso surgiu o ECA Digital, que é para lidar com esse novo ambiente de sociabilidade das crianças e adolescentes neste novo mundo. Como que a senhora observa essa nova legislação e quais são os pontos mais importantes na proteção dos menores? De fato, essa era digital que a gente vem vivenciando, né, e a maneira como nós adultos
temos lidado com isso, vem gerando um impacto no desenvolvimento dessas etapas, na infância e na adolescência, muito negativo. Nós ainda estamos em busca de um equilíbrio, né? E nessa busca, as crianças estão expostas ao ambiente digital, muitas vezes sem supervisão e sujeita a perigos por abordagens de aliciadores. Existem verdadeiros redes de crimes organizados no ambiente digital para cooptar crianças para comunidades em que elas são muitas vezes sujeitas a constrangimentos, humilhações, violações de direitos. Encontros muitas vezes são tratados ali no ambiente digital por meio de aliciadores que se valem de perfis falsos, se apresentam muitas vezes como crianças, como adolescentes, com a foto, né, do perfil como se criança fosse ou adolescente, estabelece ali um vínculo, entre aspas, de amizade, e depois de construído esse elo, começa então a solicitar dados, solicitar fotos, e aí utiliza a obtenção disso para chantagear essa criança, sugerir que ela não conte aos adultos. Então, de fato, a proteção no ambiente digital é algo urgente, que merece a atenção de educadores, pais responsáveis. O ECA Digital veio, então, em resposta a essa necessidade. Foi uma lei que surgiu a partir de uma denúncia de um influenciador digital, né, que denunciou a exploração de crianças e adolescentes de forma adultizada no ambiente online, de forma erotizada. Isso gerou um debate nacional no ano passado, e vários projetos que já estavam em tramitação no Congresso Nacional com vistas a essa proteção acabaram gerando uma observação, né, do legislador e um consenso, e o ECA Digital nasceu. O ECA Digital traz aí um avanço porque ele impõe às plataformas digitais uma série de obrigações que impactam na responsabilização dessas plataformas em nome dessa proteção. E aí você me perguntou, né, quais seriam essas principais mudanças que o ECA Digital traz? A gente pode destacar aqui algumas, como, por exemplo, a proibição da autodeclaração. Antigamente, quando o usuário ia fazer o seu cadastro numa plataforma, bastava ele preencher ali a data de nascimento, muitas vezes não correspondia à realidade, quando era um adolescente ou uma criança, e ele era considerado naquela plataforma uma pessoa adulta, quando na verdade ele era uma criança ou um adolescente. Então, a autodeclaração passou a ser proibida. Então, hoje as plataformas têm por obrigação, quando alguém vai criar uma conta, providenciar outros recursos, como o reconhecimento facial, que aí pela inteligência artificial e pelo olhar se estima uma idade aproximada e se considera aquele usuário criança ou adolescente ou adulto, e isso impacta no conteúdo que é permitido o acesso àquela criança ou adolescente. Outra inovação que o ECA Digital traz é a necessidade de que as contas de usuários menores de 16 anos estejam vinculadas aos responsáveis legais. Esses responsáveis podem bloquear conteúdos, estabelecer limites de telas, eles podem, inclusive, bloquear pessoas. Então, trouxe para os pais, para a obrigação para as plataformas de fornecerem essas ferramentas de forma mais facilitada para os pais, e trouxe também para os pais o dever de supervisionar os filhos no ambiente online. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o pai precisa dar atenção, como se isso pudesse ser assim, só uma escolha. Mas, na verdade, pelo ECA Digital, é um direito da criança receber aí a supervisão no ambiente online. É interessante essa. Eu tenho uma enteada, né, de 8 anos, e aí todas as contas dela no Google, no YouTube, são ligadas à conta principal da minha esposa. Porque aí ela tem que aprovar qualquer coisa. Ela consegue controlar tempo de tela, se a criança vai baixar ou não um determinado jogo. Então tem um controle assim bem robusto, né? Exatamente. E pensando ainda no ECA Digital, eu sei que é uma legislação nova que vai se adaptando, né? Uhum. Mas quais pontos a senhora acredita que ficaram de fora, que seriam importantes estar já nessas primeiras versões? Eu acho que alguns pontos, como a regulamentação dos influenciadores digitais no ambiente online, que são ainda crianças e adolescentes.
Não que não haja já um consenso em relação à forma como isso deve ser conduzido, porque foi também publicado um decreto pelo governo federal logo após o ECA Digital, regulamentando isso melhor e indicando a interpretação legal que deve ser dada a esses casos. Mas o fato é que o ECA Digital apenas estabeleceu a proibição de monetização, de comercialização de conteúdos em que as crianças se apresentassem de forma inadequada, erotizada ou qualquer coisa assim. Mas aqueles trabalhos que são desenvolvidos por crianças que não se enquadram nesse contexto de inadequação por não serem erotizados ou adultizados, enfim, também precisa, embora o ECA Digital não tenha regulamentado, né, vem se entendendo, inclusive por força desse decreto também, que vale uma regra que está prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, lá no artigo 149, que era aplicada já ao longo de todos esses anos a crianças e adolescentes que desenvolvem trabalhos artísticos, participação em novela, teatro, cinema. Para isso é necessário, segundo essa regra, que haja um alvará judicial, uma autorização judicial individualizada, que deve ser requerida pelos responsáveis legais, para que o juiz avalie, naquele caso concreto, se o conteúdo, o trabalho, a atividade que a criança exerce é compatível com a idade, a quantidade de tempo que ela vai se dedicar a isso, se preserva os demais direitos, que é o tempo de escola, o tempo de lazer, o tempo de convívio social. Isso dá um programa. Eu falo sempre aqui que isso é daquele estilo Netflix, né? Vamos fazer uma série com The Chosen. 200 episódios. Eu já não sou bom em série. Quando eu fui ver The Chosen, uma série sobre Cristo e tal, 290 episódios, eu olhei e falei, vou começar pelo pior. É uma bíblia das séries? É uma bíblia. Cara, mas assim, eu acho que a gente pode até... só para a gente aproveitar a presença da Anica, explorar esse assunto, porque esse assunto é muito longo, e trazer assim, alguns comparativos em termos de avanços na Europa, por exemplo. A França acabou de aprovar a proibição para menores de 15 anos em rede social. Não tem TikTok, não tem Instagram, não tem... Porque assim, cada país, até no próprio Brasil, cada região é de um perfil. A capital, grande centro, por exemplo, São Paulo, você tem um uso grande do Twitter, do X, um número maior de usuários do X. Talvez pela idade, mais vai para o Facebook, vai mudando essa coisa, vai oscilando muito. Nos Estados Unidos, o Telegram é usado, um aplicativo, quase ninguém usa o WhatsApp, assim, né? Então muda o comportamento e o TikTok é uma febre no mundo todo. Tem o Kawaii também, que são aplicativos bem... com algoritmos muito, muito, muito perigosos. Se você acha o algoritmo do Instagram legal, passe a usar o TikTok, você vai ver que doideira que é aquele negócio. Até pesquisa melhor do que o Google ele já faz. Olha que coisa impressionante, né? E além da França, e aí a gente vai debater um negócio que é assim, muito impressionante. A Austrália também, Beto pesquisou aqui, ó, a Inglaterra, o Reino Unido, como um todo, né? O Reino Unido já aprovou também para 16 anos, só que só entra em vigor em 2027. A França entra agora, semana que vem. Aprovou semana passada, vai entrar semana que vem. Vamos discutir, porque assim, diz que tudo que é proibido é mais interessante, é mais gostoso, né? E aí a gente, na cabeça dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, será que proibir é a solução? Esse é um tema bastante polêmico. Você pode me responder daqui a pouco? Sim, com certeza. Vamos, por favor. Vamos renovar nosso café aí, vamos falar mais um pouco de corrida aqui no intervalo. Nós temos que fazer um programa só de corrida, gente. Só de trabalho, deixa combinar com o Cristiano. E você sabe que funcionário depois de um ano aqui no grupo já tem que passar a correr também, né? Beto pedala, eu corro. Eles vão achar uma função para mim. Correr. Daqui a Goitacazes, mora em Goitacazes, você vai correndo e volta correndo. Gente, são 8h01. Folha no Ar faz uma pausa rápida e já a gente volta a conversar com a Anica Rebelo, que é promotora de justiça,
titular da tutela de coletiva de infância e juventude e psicólogo e maratonista também. Esse ano nós vamos para Chicago. Depois passa os aplicativos para a gente acompanhar lá a torcida aí para a Nick lá nessa super maratona aí. Gente, 8h02. Pausa rápida aqui do Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem.